Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Pessoal, estou continuando nossos estudos em termologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho de termodinâmica, certo? Então, nossa primeira parte vai ser os elementos introdutórios da termodinâmica, e na segunda parte a gente vai falar um pouquinho mais sobre as leis da termodinâmica e sobre máquinas térmicas, certo? Bora lá. Pessoal, começando então com a definição de termodinâmica. Então, termodinâmica. Pessoal, olhem para a etimologia da palavra, é dinâmica. Termo, temperatura, calor. Dinâmica, movimento. Então, eu vou fazer o quê? Vou transformar o meu calor em movimento. Isso, o que quer dizer quando a gente fala disso? Então, vai ser o quê? A transformação de energia térmica, térmica, na forma de calor, que a gente nota com a letra Q, e eu vou transformar isso em quê? Em energia mecânica. O que é energia mecânica? No nosso caso aqui, energia mecânica vai ser o trabalho, que a gente nota ou pela letra grega tal ou pela letra W maiúsculo. Já falo um pouquinho melhor sobre o trabalho depois. Então, pessoal, olha aqui. Eu tenho um calor aqui, eu tenho, sei lá, um fogueiro, um fogo aqui, tá aquecendo o meu gás. Pessoal, nessa transformação, sempre eu vou operar gás perfeito, tá? Gás perfeito, sempre. Então, aqui eu tenho gás perfeito e eu vou transformar, então, o calor do meu gás perfeito, contido nele, em trabalho, em energia mecânica. E isso é termodinâmica. Termo, calor, dinâmica, movimento. Então, estou trabalhando com calor sendo transformado em poder de levantar alguma coisa, que é o seu trabalho que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Ah, bora continuar. Opa. Pessoal, para fazer os estudos de termodinâmica, a gente vai precisar de três definições principais. A primeira delas é sobre o nosso sistema. O que vai ser o nosso sistema? Nosso sistema, pessoal, vai ser onde ocorre a transformação termodinâmica. A transformação. Certo? É onde ocorre. Então, onde está contido as moléculas do meu gás perfeito. Eu chamo isso de sistema. Outra coisa que a gente vai ter que definir é o quê? Vizinhança. Vizinhança. Ou, como eu prefiro, ambiente. Ambiente. Certo? Esses dois, o que é? É o que cerca. O que cerca o sistema. Então, olhem aqui. Eu tenho o meu sistema aqui com as moléculas de gás perfeito e a vizinhança está externa a ele. Beleza. E o que foi a separação entre sistema e vizinhança é a fronteira. Então, a fronteira, ela é, portanto, o limite sistema, entre sistema e ambiente. Então, ela faz literalmente a fronteira. Ela separa o que é sistema do que é o ambiente. Para os estudos que a gente vai fazer aqui em termodinâmica, a gente somente vai pegar o que ocorre no sistema. Por quê? Que é justamente no sistema que ocorre a transformação que eu vou estudar. Certo? Pessoal, então, a gente vai definir aqui, pessoal, três grandezas do meu gás numa transformação termodinâmica. A gente começa, portanto, com energia interna. Energia interna. Interna. A gente nota a energia interna como U, certo? Na termodinâmica, pessoal, a gente vai estar interessado em delta U. Em delta U. O que é delta U, portanto? É a variação da energia interna. Da energia interna. O que é isso matematicamente? Vai ser, então, meu ΔU é a minha energia interna do estado final menos a energia interna do meu estado inicial. Isso é a variação de energia interna. O que a gente precisa saber de energia interna? Pessoal, a energia interna, ela vai ser definida como o quê? Ela é a soma das energias das moléculas do sistema. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar a energia de cada molécula do meu sistema e vou somar. Esse somatório, essa soma é a minha energia interna do sistema. Beleza? O que eu preciso saber também de energia interna? Preciso saber o quê? Que ela é dependente, ou ela depende somente
do quê? Da temperatura, pessoal. Da temperatura. O que isso quer dizer? Eu gosto dessa notação matemática aqui, ó. Então, a minha energia interna, que é U, ela é função, esse F quer dizer que é função da minha temperatura. Função de T. Beleza? O que isso quer dizer? Bora lá, pessoal. Antes, eu vou botar como a gente calcula a energia interna. Então, tem que lembrar lá que é U, a gente viu em gás perfeito. Vai ser o quê? 3 meios de nRT. Beleza? Então, tem que lembrar disso aqui. E o que a gente vai ter que fazer, lembrar também, pessoal? Três coisinhas. Eu não falei que ela é função da temperatura, então a gente vai trabalhar agora sobre com a variação de ΔU. Variação de ΔU não, variação de U. Ou seja, ΔU. Pessoal, se a minha temperatura, pessoal, sobe, se a minha temperatura sobe, o ΔU do meu sistema vai ser positivo, ele sobe também. Isso tem que gravar. Se a temperatura do meu sistema cai, ele é resfriado, o ΔU do meu sistema faz o quê? Cai, ele vai ser negativo. E caso eu tenha uma transformação o quê? Isotérmica, onde meu ΔT é zero, o que ocorre com o meu ΔU? Também vai ser zero. Eu não falei que U é dependente da temperatura? Então, a temperatura implica nisso, a temperatura implica nisso, e a temperatura implica nisso. Certo, pessoal? Tem que memorizar isso aqui. E só memoriza fazendo exercício, não é muito difícil, mas tem que memorizar. Então, a temperatura manda a energia interna. Temperatura positiva, quer dizer, ΔT, a temperatura variou positivamente, eu tenho ΔU positivo. ΔT negativo, ΔU também é negativo. ΔT nulo, ΔU também nulo. Beleza? Bora continuar. Agora, pessoal, já falar sobre trabalho. Trabalho. Que a gente nota ou por W maiúsculo ou pela letra grega tal. Vocês vão ver lá em Física 1 também. Beleza. O que vai ser trabalho, pessoal? O trabalho, eu gosto de definir ele dessa maneira aqui. O trabalho vai ser a capacidade de se levantar um peso. Então, se a coisa consegue levantar um peso, ela realiza trabalho. Então, isso é a definição de trabalho. Então, lembra que eu falei que a termodinâmica veio para ajudar o ser humano a fazer as coisas que precisa de força, esse tipo de coisa? Justamente, eu quero transformar calor em trabalho. Ou seja, eu quero levantar alguma coisa que ou eu não consigo, ou é muito difícil. Eu preciso de muita gente para levantar. Eu preciso de força animal para levantar. Então, o que? Não, eu crio uma máquina térmica através da termodinâmica para fazer esse trabalho que é difícil para mim. Beleza? Lembra que U, que é a energia interna, dependia da temperatura? Agora, pessoal, o trabalho, ele depende, como posso dizer, da variação, o quê? De volume. Então, quer dizer o quê, pessoal? Que o meu trabalho tal, ele é uma função da variação do volume. O que isso quer dizer, Nicolas? Bora lá. Quer dizer o quê, então? Se, pessoal, o meu volume 1 é menor que o meu volume 2, ou seja, meu ΔV é negativo, certo? Certo? Não, na verdade, vou fazer o contrário aqui, fazer assim, ó. Se o meu volume 2 é menor que o meu volume 1, ou seja, meu ΔV, que é V2 menos V1, ele é negativo. Isso implica que o meu trabalho também vai ser negativo. Ou seja, o meu trabalho está sendo feito no sistema. Isso é feito contra o sistema. Ou seja, o meu sistema está recebendo o trabalho. É uma coisa que a gente vai ver depois na convenção de sinais, pessoal. Pode ser um pouco confuso, mas tem que gravar que faz sentido depois. Se meu volume 2 é maior que V1, ou seja, está tendo uma expansão, então quer dizer que o meu ΔV vai ser maior que zero. Isso implica que o meu trabalho é positivo. Trabalho positivo quer dizer que meu trabalho está sendo feito pelo sistema. Pelo sistema. Ou seja, meu trabalho realiza ou seja, meu sistema realiza trabalho. Certo? E se V2 igual a V1, o meu ΔV vai ser o quê? Vai ser zero. E isso implica que meu trabalho, portanto, vai ser nulo. O meu sistema nem recebe trabalho, que seria essa situação aqui,
e nem realiza trabalho. Ou seja, não existe trabalho. Trabalho nulo. Certo, pessoal? Bora dando continuidade. Calor. Pessoal, calor, a gente já falou bastante até agora, que a gente nota com a letra Q maiúscula. Aqui são dois pontos sobre o calor. Se o meu calor recebido, eu vou ter o meu calor positivo. E se meu calor é cedido, cedido, perdido, aí eu vou ter o quê? Um calor negativo. São essas duas coisas, certo? Pessoal, vejam, eu falei tanto de ΔU positivo e negativo, eu falei tanto de trabalho positivo quanto de trabalho negativo, e falei tanto de calor positivo quanto negativo. Por que isso? Porque a gente vai ver que tem uma relação para essas três grandezas. E, pessoal, a convenção de sinais é extremamente, mas extremamente mesmo importante para fazer esse cálculo. Muito importante. Bora continuar. Beleza, aqui chegamos na convenção de sinais. Pessoal, então aqui eu tenho meu sistema, onde eu tenho a minha energia interna dele, certo? Por causa das moléculas do meu sistema, eu tenho um ΔU. Beleza. Pessoal, isso aqui tem que gravar. Por quê? Deixa eu mudar até a cor dessa caneta. Vou pegar a caneta aqui. Vou pegar preta. Melhor. Preta? Pode ser essa aqui. Pessoal, aqui. Tá vendo aqui que o calor tá entrando, ou seja, o meu sistema tá o quê? Ganhando calor, tá recebendo. Então é um calor recebido, certo? Então se o meu quê? Opa, aqui vou ter que botar branco. Se o meu calor é recebido, tá vendo que tá entrando no sistema aqui por causa da seta? Então o meu calor, vejam, ele vai ser maior que zero, portanto ele é positivo. Calor recebido, calor entra, positivo. Isso tem que gravar. Veja aqui na outra, tá, essa setinha aqui. Tá vendo que meu calor está saindo, a setinha está indo do sistema para fora? Ou seja, se o meu calor é cedido ou perdido, o meu calor vai ser menor que zero. Ou seja, o meu calor ele é negativo, porque ele sai do meu sistema. Bora recapitular? Se o meu calor entra no sistema, ele é positivo. Se o meu calor sai do sistema, ele é negativo. Calor entra, positivo. Calor sai, negativo. Beleza? Só que, pessoal, pro trabalho, isso vai ser o contrário, infelizmente. A Convenção Brasileira de Sinais, ela usa a mesma convenção dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é um pouco confuso e a gente foi na onda dos americanos e a gente paga por isso. O que isso quer dizer? Se meu trabalho é recebido, olha aqui. Aqui eu estou recebendo trabalho, não está entrando trabalho no meu sistema. Meu trabalho vai ser negativo. É o contrário do calor. Entrou trabalho, trabalho negativo. Ou seja, o tal é negativo. Ou seja, entra trabalho. O meu sistema consome trabalho. Geladeira, compressor, ou seja, entra trabalho para a geladeira resfriar a nossa comida, nossas coisas. Então a gente tem que pagar para a CEMIG, ou seja, é trabalho negativo, a CEMIG cobra. Isso, meu tal, é cedido. Cedido, vou botar isso, cedido. Ou seja, é trabalho realizado. Se o meu trabalho é realizado pelo sistema, eu vou ter um tal, pessoal, positivo. Ou seja, meu trabalho sai. Então, recapitulando: trabalho entrando no sistema, negativo. Trabalho saindo do meu sistema, positivo. Por que isso, pessoal? Na primeira lei da termodinâmica, conservação da energia, vai ter que usar esses sinais. Isso para você ler o exercício e saber se eu boto positivo ou se eu boto negativo na fórmula. Bora continuar. Então, aqui passamos. Pessoal, bora falar da primeira lei da termodinâmica. Da termodinâmica. Que a primeira lei fala? O que é a primeira lei, pessoal? A primeira lei, ela vai falar sobre a conservação, conservação, a conservação da energia. Isso que é a primeira lei. Conservação da energia. Como que é a primeira lei? Ela vai relacionar ΔU com Q, com W ou tal, como vocês preferirem. Eu vou usar tal. Como que é a primeira lei? Bora lá então. ΔU igual ao
Q, que é calor, menos o meu trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Delta U igual a Q menos trabalho. Pessoal, não se esqueçam. Delta U pode ser positivo ou negativo. Q pode ser positivo ou negativo. E o meu tal também pode ser positivo e negativo. Esse sinal de menos, ele é inerente à fórmula. É inerente, ou seja, ele faz parte da fórmula. Ele é inerente. Não se esqueçam desse sinal negativo, pessoal. Não se esqueçam, não se esqueçam. Lembrem-se da convenção de sinais que eu acabei de explicar para vocês nesse vídeo. Extremamente importante. Se no exercício fala que o meu sistema recebeu calor, vai botar mais aqui. Se o meu exercício fala, no enunciado fala que, sei lá, o trabalho foi realizado pelo sistema, vai ser positivo aqui. Trabalho realizado no sistema vai ser negativo aqui. A temperatura diminuiu, é negativo aqui. A temperatura aumentou, é positivo aqui. Então, pessoal, eu gosto de escrever essa fórmula assim também. Menos mais delta U igual menos mais Q mais menos. Opa, deixa eu fazer diferente aqui. Menos, que é da fórmula. Se menos aqui, vou botar aqui é da fórmula. Mais menos aqui o tal. Ou seja, por exemplo, ele quer que ache o calor. Então, isso aqui, você vai ter que botar um sinal mais ou menos para o ΔU e vai ter que botar o sinal de mais ou menos para o trabalho. O sinal da coisa que você quer achar sai automaticamente pela fórmula. Certo? Então, você vai ter que fazer sinal, análise de sinais para duas das grandezas e a grandeza que você quer achar, o sinal dela sai automaticamente pelo cálculo. Lembrando da primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Delta U igual a Q menos o trabalho, agora usando o W. Certo, pessoal? Energia, não é tudo energia? Então, ou a gente vai medir em joule ou vai medir em caloria. E tem que lembrar, de joule para caloria eu divido por 4. De caloria para joule eu multiplico por 4 ou 4,2, dependendo como o exercício pedir. Certo, pessoal? Bora continuar. Pessoal, olhando para a primeira lei da termodinâmica, lembrando dela aqui, delta U igual a Q menos o trabalho, eu tenho várias transformações notáveis. A primeira que a gente vai falar vai ser a transformação isotérmica. Transformação isotérmica. Se ela é isotérmica, ISO igual térmico temperatura. Então quer dizer que a temperatura é constante. Quais das grandezas aqui de cima depende da temperatura? Não é ΔU? Então, se meu ΔT é igual a zero, o meu ΔU também vai ser igual a zero. Ou seja, isso aqui vai ser zero. Ou seja, zero igual a Q menos o trabalho. Ou seja, o meu calor vai ser igual ao meu trabalho. Certo? Então, se a minha temperatura se mantém constante no sistema, a energia interna do meu sistema não varia. Portanto, a quantidade de calor recebido ou cedido vai ser igual à quantidade de trabalho realizado ou recebido. Certo? Bora que tem mais. Aqui, pessoal, eu tenho uma transformação isovolumétrica. 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 Iso igual volumétrica volume. Ou seja, o meu volume é constante. Ou seja, o meu ΔV é negativo. Ou negativo não, nulo. Certo? De novo, qual que é a primeira lei da termodinâmica? ΔU igual a Q menos tal. Qual desses três aqui depende de ΔV? Eu não falei que trabalho era uma função de ΔV? Então, se meu ΔV é nulo, o meu trabalho também é nulo. Ou seja, vai ser zero aqui. Então, numa transformação isovolumétrica, a variação da minha energia interna é igual ao meu calor, uma vez que meu trabalho é nulo. Olhem para esse gráfico aqui. Isovolumétrico. Eu estou tendo uma transformação de E para F. Tá vendo? O volume de E não é igual ao volume de F. Então, o volume de E, volume em E, é igual ao volume em F. Ou seja, não houve variação de volume. Não tem variação de volume, meu trabalho é nulo. Nulo. Por que isso? O meu trabalho, pessoal, ele é numericamente igual à área do diagrama PV. E qual que é a área? Não tem uma reta aqui? Qual que é a área de uma reta? A área de uma reta é o quê? Zero. Por isso que o meu trabalho numa transformação isovolumétrica é zero.
Certo? Bora continuar. Agora aqui, pessoal, eu tenho uma transformação isobárica. 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 Iso igual bárica, bar, mede o que? Pressão. Então, minha pressão é constante. Certo? Quer dizer que pressão 1 é igual à minha pressão 2. No caso aqui do meu gráfico, quer dizer que a pressão em A é igual à pressão em B. Vejam que aqui eu não tenho um retângulo, tenho um retângulo. O que eu acabei de falar para vocês que essa área aqui é igual? É igual ao trabalho. Certo, pessoal? Igual ao trabalho. Então, aqui eu não vou cancelar nada, mas facilita nas minhas contas. Se a pressão é constante, simplesmente eu posso aplicar ela e calcular por Clapeyron. PV/RT, eu só passo o V para o outro lado dividindo. Calculo a minha pressão dessa forma. Com essa fórmula, no caso. E, pessoal, o meu trabalho, como que eu calculo não é a área aqui? Como que eu calculo a área de um retângulo? A área de retângulo é base vezes altura, certo? Qual que é a base do meu retângulo aqui? Não é variação do volume? VB menos VA? Então vai ser o quê? VB menos VA, que é a minha base. Qual que é a minha altura? A altura aqui não é P, que PA é igual a PB? Então, P. Então, pessoal, o trabalho numa transformação isobárica é o quê? É a minha pressão que é constante vezes a minha variação do volume, certo? Então, eu posso falar que é P vezes delta V. Certo? E isso, então, para transformação isobárica, eu vou calcular P por Clapeyron e calculo o trabalho por P vezes ΔV. Pessoal, façam análise dimensional aí. O trabalho vai sair em Joule. Vejam a unidade da pressão. Isso aqui, então, pessoal, vai ser em Pascal. E isso aqui, pessoal, vai sair em metro cúbico. Faça a combinação dessas duas coisas para ver se sai em Joule. Vale a pena fazer isso aí. Certo? Bora continuar. Pessoal, aqui a gente tem um nominho novo. A gente tem um nome novo para vocês. Adiabática. Eu tenho uma transformação adiabática. Um jeito que eu gosto de explicar isso aqui para ver o que é. A, negação. Então, abiótico. Tem lá. Então, negação. Diabática. Lembra do que? De diabo. Diabo. Diabo, portanto, inferno. O que tem no inferno? Calor. Então, se eu nego o calor, quer dizer que o meu calor numa transformação adiabática é zero, nulo. Portanto, da primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos trabalho, numa transformação adiabática, a negação, diabo, inferno, calor, o meu calor é zero. Ou seja, a variação da energia interna é igual ao negativo do meu trabalho, uma vez que o meu calor é nulo. Ou seja, não há troca de calor numa transformação adiabática. Pessoal, esse é um nome que confunde bastante vocês. Lembra lá, adiabático, a negação, diabática, diabo, calor, calor negativo. Então, numa transformação adiabática, a variação de volume é igual ao negativo do meu trabalho. E a última, pessoal, que é pouco cobrado, mas é bastante interessante, é a que a gente chama de expansão livre. Pessoal, na expansão livre, tudo é zero. Eu tenho ΔU igual a zero, isso implica que a minha temperatura no sistema fica constante. Eu tenho calor igual a zero, isso implica que se trata de uma transformação adiabática. E lembra lá, ΔU igual a Q menos o trabalho. Logicamente, mesmo sendo expansão, pessoal, mesmo sendo expansão, onde meu ΔV é positivo, ou seja, meu volume ele aumenta, o meu trabalho também é negativo. Por quê? Eu não tenho como ter um trabalho de frente de zero se meu ΔU é zero e o meu calor é zero. Automaticamente, meu calor também é zero. Então, pessoal, numa expansão livre, todas as três grandezas são nulas. É um caso muito, mas muito especial. Mas tem gravado ele também. Então, numa expansão livre, variação da energia interna, calor e trabalho são nulos, mesmo havendo a variação positiva do volume. Pessoal, aqui eu vou fazer um pouco de analisar esses diagramas aqui, certo? Deixa eu vou pegar uma cor aqui, vou pegar a caneta, pode ser essa aqui. Beleza. Pessoal, o que eu quero que vocês gravem aqui? A gente vai ter dois casos, o caso A e o caso B. Aqui nós temos diagramas termodinâmicos. Então, diagrama termodinâmico vai ser um diagrama do tipo pressão vezes volume. Vejam aqui, ó.
pressão, volume, pressão, volume. Pessoal, eu falei para vocês que essa área aqui é igual ao trabalho, certo? Beleza? O que que eu quero que vocês vejam aqui? O sentido dessa seta aqui, ó. Então, bora lá, começar pelo esse primeiro aqui. A seta não está no sentido horário? Então, no sentido horário. No sentido horário, pessoal. Ou seja, nesse sentido aqui. Pessoal, quando eu tenho uma transformação no sentido horário, o meu trabalho vai ser positivo. Por que isso, Nicolas? Bora fazer uma análise aqui. Aqui eu tenho volume A e aqui eu tenho volume B. O volume A, no caso, o volume B, ele é maior ou menor que o volume A? Ele é maior. Então, está aumentando. O trabalho, ele é a função da variação do meu volume. Se o meu volume variou positivamente, meu trabalho também varia positivamente. Por isso que uma transformação no sentido horário fornece trabalho positivo. Ao contrário, agora, no sentido anti-horário, sentido anti-horário, nesse sentido aqui. Portanto, meu trabalho na transformação no sentido anti-horário é negativo. Exemplo, essa transformação aqui, ó. Não está indo de C para D? Quer dizer o quê? Que o meu volume D aqui, meu volume C aqui. O meu volume D, pessoal, é menor que o meu volume C. Eu estou tendo uma contração, uma diminuição do meu volume. O meu trabalho não é função da variação do meu volume? Se o meu volume varia negativamente, o meu trabalho também é negativo, que está aqui. Então, sentido horário, trabalho positivo, sentido anti-horário, trabalho negativo. Pessoal, nesse outro gráfico aqui, eu quero que vocês percebam aqui. Aqui, pessoal, nesses dois gráficos, nesse e nesse, eu tenho uma transformação que eu chamo de transformação livre. Ou seja, ela não é fechada. Aqui, pessoal, eu tenho uma transformação cíclica. Cíclica, ou seja, tem um ciclo. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tive a transformação de A para B no sentido horário. E de B para A voltou no sentido anti-horário. Pessoal, qual linha está acima? A linha anti-horária ou anti-horária? A anti-horária. Não está para cima aqui? Ou seja, ela tem um trabalho maior. Então, quer dizer, pessoal, que o trabalho negativo é maior que o trabalho positivo. Ou seja, esse gráficozinho que eu já tirei, já fiz essa diferença, é, por exemplo, o gráfico de uma geladeira. Por que, Nicolas, você sabe disso somente olhando isso? A geladeira, você não tem que botar na tomada lá para ir gastar energia elétrica? Ou seja, o trabalho da geladeira, pode ser isso aqui, o trabalho do ciclo, ele é negativo no total. Por quê? Olha a linha que está em cima, ela está no sentido anti-horário. Se fosse assim, por exemplo, tivesse uma coisa assim, mas essa linha de cima estaria no sentido para cá e essa assim. Essa aqui teria um trabalho positivo. Por quê? A linha superior vai no sentido horário, onde meu trabalho é positivo. Então, bora fazer um negócio assim. Pessoal, numa máquina que consome trabalho, esse é o gráfico mais ou menos. Consome trabalho. A linha anti-horária, pressão por volume, está acima do sentido horário. No motor, então isso aqui seria um exemplo de geladeira. Geladeira, compressor da geladeira. No motor, por exemplo, de um ônibus, de um carro, é pressão por volume, só que vai ser o quê? Não é assim, mas a gente pode explicar assim. Em cima, que é onde vai ser maior, é no sentido horário. Por quê? Aqui eu tive um trabalho negativo. Aqui o motor, para fazer o carro andar, o ônibus andar, precisa do trabalho positivo. Olhem, a linha de cima, aqui está no sentido horário, trabalho positivo. E aqui está no sentido anti-horário, trabalho negativo. Certo, pessoal? Então, deem uma olhada, pessoal. Isso cai bastante no Enem, exercícios para analisar o diagrama pressão por volume. Certo, pessoal? Deem uma olhada boa nisso. Então, pessoal, encerro aqui essa primeira parte de termodinâmica. É muita coisa, muito conceitos, jogo de sinal, novas grandezas. Então, presta bastante atenção. Faça o exercício, qualquer coisa é só me chamar. Então, faça o exercício, qualquer coisa é só me chamar por mensagem, esse tipo de coisa. E na nossa aula a gente continua sempre fazendo exercício.
Certo, pessoal? Então, na próxima aula, eu vou falar sobre o resto das leis da termodinâmica. São quatro, né? Lei zero, primeira, segunda e terceira. Nessa primeira parte, eu falei só da primeira lei. Então, falta tanto a lei zero, a segunda lei e a terceira lei. Que a gente vai falar na segunda parte, junto com as máquinas térmicas. Pessoal, abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.